Pessoal, abro esse vídeo trazendo para vocês uma situação inusitada que ocorreu hoje no julgamento dos golpistas durante o voto do ministro Alexandre de Moraes. O que aconteceu foi o seguinte: o ministro Flávio Dino interrompeu o voto do ministro Alexandre de Moraes para que o ministro pudesse ali beber água ou café, se eu não me engano, e isso irritou completamente Luiz Fux. Principalmente após, durante esse interrompimento, o ministro Flávio Dino mostrar alinhamento ao ministro Alexandre de Moraes e sinalizar que vai votar com o ministro Alexandre pela condenação dos bolsonaristas. É isso mesmo, pessoal. Essa situação deixou o Fux revoltado. Fux, que é o único que pode votar a favor dos bolsonaristas na primeira turma, ficou indignado ao ver o alinhamento do ministro Flávio Dino com o ministro Alexandre de Moraes. Olha só. Naquele ano. Ministro Alexandre, por favor. Eu percebo que Vossa Excelência quer beber água e por isso farei dois comentários. Café. Primeiro, sobre essas questões atinentes às decisões monocráticas, que foi um esclarecimento que Vossa Excelência fez em uma frase, mas que guarda uma nota de essencialidade a partir do momento que isso compõe a consistência das decisões deste Supremo e do TSE. Em qualquer colegiado, qualquer conselho, há poderes do presidente, no nosso caso, do presidente, do relator. Na Câmara isso acontece, no Senado, em qualquer conselho. O que importa é que a colegialidade se impõe e se manifesta. Portanto, é muito importante essa lembrança, porque isso compõe a mitologia de questionamento da motivação idônea à luz do 93(9) da Constituição acerca das decisões do Supremo. E o outro comentário é atinente à relevância desse fato que Vossa Excelência menciona sobre barreiras. A relevância em si, Vossa Excelência mencionou o caso de um senador da República, o ilustre presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Atual presidente, mas há uma relevância outra, que é o intuito dissuasório. As pessoas não saem de casa por comodidade, porque não querem se expor, não querem expor suas famílias, porque constitui filas, engarrafamentos, e às vezes porque a lanterna do carro dele está queimada. Então, a relevância dissuasória é ainda maior a provar a lesividade dessa conduta que Vossa Excelência está a descrever. Obrigado. Obrigado, ministro Flávio. E era exatamente isso que estava ocorrendo. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas, muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando, eventualmente, a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Como vocês viram ali, pessoal, Fux ainda tomou uma no meio, que o ministro Alexandre de Moraes disse que ele que concedeu a palavra e não o ministro Fux. E depois o ministro Flávio Dino também disse: pode dormir em paz, que eu não vou pedir a palavra a Vossa Excelência. Para vocês verem, pessoal, que Fux está completamente isolado e ele é a única esperança dos bolsonaristas nessa sessão, na primeira turma, né, pessoal? A expectativa dos bolsonaristas é que Fux peça a vista para adiar um pouco mais essa sentença, que já é o que vai acontecer, a condenação dos golpistas. E após essa fala, pessoal, aí o ministro Alexandre de Moraes entrou em cena mais uma vez e atropelou Jair Bolsonaro, interpretou as falas e os ataques dele e deixou os advogados de Bolsonaro desesperados. Olha só o que o ministro trouxe aqui no julgamento. Determinando que daqui para frente quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar.
e exatamente o que falou e mostrou foram notícias fraudulentas e ataques à justiça eleitoral e ao Poder Judiciário. Continuou o réu Jair Bolsonaro, porque os caras estão preparando tudo, para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas? Estão vendo acontecer? E nessa reunião, e a organização criminosa tinha tudo planejado sequencialmente nos atos executórios. Nessa reunião do dia 5 de julho, já o réu Jair Messias Bolsonaro anuncia para todos que vai realizar uma reunião com embaixadores, entre aspas, para mostrar o que está acontecendo e repetir a desinformação, as mentiras sobre fraudes nas eleições, para deslegitimar o poder judiciário, a justiça eleitoral e desacreditar a democracia no Brasil. Mas não só ameaça frontalmente a independência do poder judiciário, mas também instiga todos os participantes a fazerem o mesmo. Daqui para frente, diz ele, quero que todo ministro fale o que eu vou falar e vou mostrar. E afirma que, se não fizerem, as consequências do jogo todo mundo vai pagar. Nessa reunião, o réu Jair Messias Bolsonaro pratica outros ilícitos, além dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República, ao acusar os ministros do Supremo Tribunal Federal de corrupção. Dizendo, eu não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. Não sou eu, ministro Flávio. Aqui a referência foi o ministro Fachin. Eu também não. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês sabem também. Indagado no interrogatório judicial por esse magistrado, na 42ª pergunta que esse magistrado fez, ministro Flávio, após os advogados terem feito 14 perguntas, indagado pelo relator, se desculpou, disse que era o jeito dele, que não tinha nenhuma prova, só que aí demonstrou qual o modus operandi do líder da organização criminosa. Disse que não tinha nenhuma prova, mas que se fossem outros 3 ministros, falaria a mesma coisa. Na verdade, não tinha prova em relação a esses 3. Falou em relação a esses 3 porque um tinha sido presidente, outro era e o outro seria. Ao falar isso, mais do que ofender pessoalmente cada um dos ministros, na verdade, quer descredibilizar o poder judiciário como. Como vocês viram aí, pessoal, a lapada foi grande. Eu queria saber a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem compartilhar. Pessoal, ajude o nosso trabalho. Se inscreva se você for novo aqui. Logo mais eu volto com mais vídeos aqui, trazendo a cobertura completa desse julgamento de hoje para vocês.